Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos de matemática básica, a famosa PG, progressão geométrica. Vamos ver tudo que está relacionado com a PG, com a progressão geométrica. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like aí no vídeo e bora iniciar. Então, progressão geométrica. Então, progressão geométrica, a nossa famosa PG, é toda a sequência numérica em que cada um dos seus termos a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por uma constante Q, denominada razão da progressão geométrica. Então, a progressão geométrica ela é uma lei de recorrência. Por que uma lei de recorrência? Porque a gente sempre precisa do termo anterior para gerar o termo seguinte. Então, a partir do segundo, eu preciso do anterior e esse anterior vai ser multiplicado por uma constante. Então, essa é a ideia. Para eu encontrar o A2, eu preciso do A1 vezes Q, que vai ser a nossa constante. Para encontrar o A3, eu faço o A2 vezes o Q, que é a nossa constante. Para encontrar o A4, eu faço o A3 vezes Q, que é a nossa constante, que é a nossa razão. Então, A2 é igual a 1 vezes Q. O A1 está multiplicando, ele pode passar dividindo. Aí eu vou ter A2 dividido por A1 igual a Q. Então, Q é igual a A2 dividido por A1. Então, para encontrar Q, para encontrar a nossa razão, basta dividir o segundo termo pelo primeiro. Porém, eu poderia pegar aqui o A2 e passar dividindo. Então, eu teria A3 dividido por A2. Então, para encontrar a razão, para encontrar o Q, basta fazer A3 dividido por A2. Ou A4 dividido por A3. Então, de maneira geral, para encontrar a razão Q de uma PG, basta dividir qualquer termo pelo seu anterior. A2 dividido por A1, A3 dividido por A2, A4 dividido por A3, de maneira geral, AN dividido por AN menos 1. Lembrando que quem vem antes do N seria o N menos 1. Por exemplo, se o N aqui for 10, é A10 dividido por A9, né? Porque eu vou ter 10 menos 1. Então, para encontrar a razão, qualquer termo dividido pelo seu anterior. Claro que isso a partir do segundo. Primeiro exemplo, determine a razão da PG finita 12, 24, 48, 96. Então, para encontrar a razão, eu vou fazer o A2, o segundo termo, dividido pelo A1, pelo primeiro. O A2, o segundo termo, é 24, o primeiro é 12. Então, 24 dividido por 12 vai dar 2. Já no segundo exemplo, a razão da PG infinita, 40, 20, 10, 5 e assim por diante. Também vou fazer o segundo termo dividido pelo primeiro. O segundo termo é 20, o primeiro é 40. Então, 20 dividido por 40, simplificando por 20, vai dar meio. O terceiro exemplo, a razão da PG infinita, 10, 10, 10 e assim por diante. Então, o segundo termo dividido pelo primeiro, 10 dividido por 10, que vai dar 1. Então, de maneira geral, a gente vai ter o seguinte. Toda vez que o primeiro termo for positivo, toda vez que o A1 for maior que 0, que ele for positivo, e a razão for maior que 1, a PG é crescente, que é o que acontece aqui. O primeiro termo é positivo, a razão é maior que 1, a PG ela é crescente. Agora, se o A1 for maior que 0 e a razão for um número entre 0 e 1, a PG vai ser decrescente. Então, está aqui o A1 maior que 0, a PG é um número entre 0 e 1, e nesse caso a nossa sequência ela é decrescente. E se a razão for igual a 1, a PG é constante. Então, nesse caso, o A é indiferente para a gente, basta a razão ser igual a 1, que a PG será constante. Quarto exemplo, PG infinita menos 10, menos 2, menos 40. A gente quer a razão. Então, a razão vai ser o segundo termo dividido pelo primeiro. Então, menos 20 dividido por menos 10, que vai dar menos dividido por menos mais, então vai dar 2. Agora, se a PG fosse menos 8, menos 4, menos 2, menos 1 e assim por diante, eu também vou pensar em fazer o segundo termo dividido pelo primeiro. Então, a gente vai fazer menos 4 dividido por menos 8, menos dividido por menos mais, e 4 dividido por 8 não dá. No caso, a gente poderia simplificar por 4, chegando em meio positivo. E por último, a razão da PG infinita, 3 menos 6, 12 menos 24. Vamos fazer também o segundo termo dividido pelo primeiro. Então, menos 6 dividido por 3, que vai dar menos 2. No exemplo 4 e no exemplo 5, eu peguei aqui o primeiro termo negativo. Então, de maneira geral, se o A1 for menor que 0 e a razão for maior que 1, a PG é decrescente.
nesse caso ela está decrescendo. Se o A1 for menor que 0 e a razão for um número entre 0 e 1, no caso meio, a PG é crescente, nesse caso está aumentando, né? Menos 8, menos 4, menos 1, menos 2, menos 1, menos meio e assim por diante. E se a PG for oscilante, né? Cada hora tem um sinal, para isso acontecer basta a razão ser negativa. Então se o Q for menor que 0, a PG ela vai ser oscilante. Na sequência, o termo geral de uma PG. O termo geral de uma PG é uma expressão usada para encontrar um termo qualquer de uma progressão, partindo do primeiro termo e da razão. Então a gente vai considerar a progressão geométrica A1, A2, A3, A4 até chegar no AN. Então quem é o A2? O A2, pela lei de recorrência, é o A1 vezes Q. Então tá aqui bonitinho. Pela lei de recorrência, quem é o A3? É o A2 vezes a razão. Mas quem é o A2? A1 vezes a razão, A1 vezes Q. Então, no lugar do A2, A1 vezes Q. Só que eu sei que Q vezes Q vai me dar Q ao quadrado. Então, A3 é igual a 1 vezes Q ao quadrado. O terceiro termo é o primeiro vezes a razão elevado ao quadrado. E pela lei de recorrência, o A4, o quarto termo, é o terceiro vezes a razão. Mas quem é o terceiro termo? A1 vezes Q ao quadrado. Então, no lugar do A3, A1 vezes Q ao quadrado. Porém, Q ao quadrado vezes Q vai dar Q ao cubo. Então, de maneira geral, eu tenho que o quarto termo é o primeiro vezes a razão elevado ao cubo. E se eu considerasse o quinto termo pela lei de recorrência? Seria o quarto termo vezes a razão. Só que o quarto termo é A1 vezes Q ao cubo. Então, no lugar de A4, A1 vezes Q ao cubo. Só que Q ao cubo vezes Q vai me dar Q à quarta. Então, o quinto termo é o A1 vezes Q elevado à quarta. Usando essa ideia, a pergunta que fica é: quem é o A47? O A47, usando essa mesma ideia, vai ser o A1 vezes Q elevado a 46. Por quê? Bom, aqui era 3, o expoente ficou 2. Aqui era 4, o expoente ficou 3. Aqui era 5, o expoente ficou 4. Sempre 1 a menos. Então, se aqui é 47, o expoente vai ser 46. Sempre 1 a menos. Agora, se o meu índice fosse n, quem é o AN? O AN vai ser A1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, o expoente é sempre uma unidade a menos da posição que eu estou querendo. Se aqui é n, o expoente vai ser n menos 1. Então, esse é o nosso termo geral. AN é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Onde AN é o enésimo termo, ou termo geral. O A1 é o primeiro termo. O n é a posição do termo. E o Q é a razão da nossa PG. E vamos resolver pelo menos aí 3 exemplos para poder fixar essa ideia. Então, no primeiro exemplo, a gente tem o seguinte. Na PG 3, 6, 12, achar o oitavo termo e o termo geral. Vamos retirar as informações. O 3, eu posso falar que é o primeiro termo, que é o A1. O 6 é o segundo termo, é o A2. O 12, a gente poderia falar que é o terceiro termo. E quer saber quem é a razão, quem é o meu Q. Lembrando que a razão é simplesmente o A2 dividido pelo A1. Eu sei que o A2 vale 6, o A1 vale 3, 6 dividido por 3, 2. Então a razão vale 2. Então a razão vale 2, o A3 12, o A2 6 e o A1 3. E nós queremos calcular num primeiro momento o oitavo termo, ou seja, nós queremos o A8. Quem é o termo geral? Bom, AN que é igual, né? A1 vezes Q elevado a N menos 1. Eu quero o A8, então aqui vai virar A8. Mas para esse AN virar A8, eu preciso colocar o 8 no lugar do N. Então eu vou usar o N igual a 8. Então vai ficar assim, A8, no lugar do N coloca 8, que é igual a 1, que vale 3, vezes a razão, que é 2, elevado ao N, que é 8, menos 1. Então, A8 é igual a 3 vezes 2 elevado a 8 menos 1, 7. Então, A8 é igual a 3 vezes 2 elevado à sétima potência, dá 128. Então, 3 vezes 128
3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 2, 6. 6 com 2, 8. E 3 vezes 1, 3. Então, o oitavo termo vale 384. E por último, nós vamos calcular quem é o termo geral. Só que o termo geral eu já conheço. O termo geral é esse aqui. É a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Eu quero justamente o AN. O AN é o termo geral. Então, o que eu consigo substituir? Apenas o A1, que eu sei que é 3, e a razão, que eu sei que vale 2. E esse é o termo geral. A n é igual a 3 vezes 2 elevado a n menos 1. E vamos agora para o segundo exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte: numa PG de 4 termos, a razão é 5 e o último termo é 375. Qual é o primeiro termo dessa PG? Então as informações são: nós temos 4 termos no total, a razão é 5, então a razão é 5, e o último termo é 375, então o último termo é 375. Só que nós só temos 4 termos. Se a gente só tem 4 termos e esse aqui é o último, eu posso afirmar que ele é o A4. Já que só tem 4 termos e ele é o último, então 375 é o meu quarto termo. E pede para calcular o primeiro termo. Então A1 é igual a quanto? Então A1 eu quero saber. Sei que o quarto termo é 375. Sei que a razão é 5. E sei que o termo geral é A1, é a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Bom, mas eu não tenho o AN, mas eu tenho o A4. Então eu posso usar o A4. Mas para eu utilizar o A4, no lugar do n eu vou colocar 4. Então nós vamos trabalhar com n igual a 4. Por que n igual a 4? Porque eu tenho o A4. Então substituindo o n por 4, vai ficar n4. No lugar do n, 4. O que mais dá para substituir? Bom, quem é o A4 agora? O A4 é 375. Então, 375, que é igual, o A1 é o que a gente quer saber. A razão é 5, elevado a 4 menos 1, 3. 5 elevado ao cubo vai ser 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Como o 125 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 375 dividido por 125. Isso é igual a 1. Logo, o nosso primeiro termo vai ser 375 dividido por 125, vai ser 3. Então, esse é o nosso primeiro termo. E para encerrar essa parte de termo geral, vamos fazer aqui um último exemplo. Obter a razão e o 12º termo da PG crescente, na qual a 6 é igual a 3 e a 10 é igual a 48. Então, nós temos que o sexto termo é 3, o 10º termo é 48. E queremos calcular, então, a razão para depois chegar no 12º termo. Como nós não vimos ainda as propriedades da progressão geométrica, vamos trabalhar simplesmente com um termo geral. Então, nós sabemos que o termo geral, que o AN, é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Porém, eu tenho um A6 que vale 3. Se eu tenho um A6, eu vou falar que o meu n é 6. Então, no lugar do n, eu vou colocar 6. Vai ficar A6 igual a 1 vezes Q elevado a 6 menos 1. Só que o meu A6, ele vale 3. Então, eu tenho 3 igual a 1 vezes Q elevado a quinta. Como eu tenho duas incógnitas, não dá para continuar. Eu vou parar aqui e vou trabalhar com a outra informação, também usando o termo geral. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Como eu sei que o A10 é 48, eu vou falar que o meu n vale 10, para eu poder utilizar o 48 no final. Então, no lugar do n, a gente vai colocar 10, que é igual a 1 vezes Q elevado a 10 menos 1. O A10 é 48,
Então, 48 é igual a 1 vezes Q elevado a 10 menos 1, 9. Porém, como que eu vou continuar agora? Eu tenho uma equação aqui com A1 e Q, e tenho outra equação aqui com também A1 e Q. Como eu tenho duas equações e duas incógnitas, a gente pode resolver através de um sistema de equações. Então, eu sei que A1 vezes Q a nona é igual a 48. Então, A1 vezes Q a nona é igual a 48. E sei que A1 vezes Q a quinta, A1 vezes Q a quinta é igual a 3. O que a gente poderia pensar em fazer? A gente poderia pensar em subtrair as duas, adicionar, método da substituição, o que for. Mas nesse caso eu vou dividir as duas. Então vou fazer assim, A1 dividido por A1, 1. Q a nona dividido por Q a quinta, então divisão de potência, repete a base, subtrai os expoentes, 9 menos 5, 4. 48 dividido por 3, 16. Então nós temos Q a quarta é igual a 16. Logo, Q a quarta é igual. Bom, o que seria o 16 fatorado? O 16 fatorado seria 2 elevado à quarta potência. Então nós temos aqui expoentes iguais, então faltam as bases serem iguais. Então eu tenho aqui Q é igual a 2. Porém, como eu vou elevar a um expoente par, o resultado vai ser sempre positivo, né? Essa potência tem um resultado positivo, essa potência tem um resultado positivo. Mas quem estava aqui dentro poderia ser positivo e poderia ser negativo. Porque 2 à quarta dá 16. E menos 2 à quarta também dá 16. Então essa resposta pode ser positiva e pode ser negativa. Esse é o nosso Q. Porém, o exercício fala que a PG ela é crescente. E para PG ser crescente, eu preciso que o Q seja maior que 1. Então, nosso Q vale 2. Então, achamos o Q. O Q vale 2. Que era a primeira pergunta, né? Quanto vale o Q? O Q vale 2. Para achar o A12, eu preciso de pelo menos mais um termo. Eu tenho o A6, eu tenho o A10, então dá para achar o A12. Mas vamos aproveitar o exercício e vamos achar quem é o A1. Só por curiosidade. Quem é o A1? Bom, o A1 é Q a quinta, no caso o Q é 2, a quinta, igual a 3. Então, o A1 é igual a 3 dividido por 2 a quinta dá 32. Como está multiplicando, passa dividindo. Então, esse aqui seria o A1. Então, nós temos aqui a razão, que vale 2, o A1, que vale 3 sobre 32. E para a gente poder achar o A12, eu posso utilizar o A6, eu posso utilizar o A10, ou simplesmente o A1 com a razão, que é a ideia que eu vou utilizar aqui no cantinho. Vamos ver se cabe aqui. Bom, eu quero calcular então o A12. Mas eu sei que o A12 é igual a 1 vezes Q elevado a 12 menos 1. Tudo bem? Estou substituindo direto aqui, né? Eu sei que esse aqui é o termo geral. No lugar do N eu coloquei 12. No lugar do N eu coloquei 12. Então, o A12, que é o que eu quero calcular, é igual a 1, que é 3 sobre 32, vezes a razão, que é 2, elevado a 11. Aí é só desenvolver. Eu tenho que o A12 vai ser igual a 3 vezes 2 elevado a 11, vai dar 2048, dividido por 32. Logo, o A12 vai ser igual a 3 vezes 2048 dividido por 32, na minha cola, dá 192. Então, esse aqui vai ser o nosso 12º termo. Teria um jeito mais prático de chegar no A12? Claro que teria. Eu sei que o A10 é 48. Então, quem é o A11? É 48 vezes a razão, que é 2. Então, 48 vezes 2, 96.
E quem é o famoso A12, que é o que foi pedido? É o A11, que é 96, vezes a razão, que é 2, que vai dar 192. No meio geométrico, a razão Q de uma PG é a razão entre um termo qualquer e o seu anterior. Observa a sequência. Então eu tenho aqui uma PG com 3 termos, A, B e C. Se eu quisesse calcular a razão Q dessa PG, bastaria fazer a razão entre o A2 e o A1. Então A2 dividido pelo A1. Então seria B dividido por A. Então B sobre A. Porém eu também poderia calcular a razão fazendo o A3 dividido pelo A2. Nesse caso seria C dividido por B, então eu teria C sobre B. Só que essa razão é a mesma que essa. Então eu posso falar que B sobre A é igual a C sobre B. E produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu posso falar que B vezes B é B ao quadrado e A vezes C a C. Então B ao quadrado é igual a A vezes C. Da definição de PG, decorre que, de 3 termos consecutivos, o termo do meio é a média geométrica dos outros 2. Então o termo do meio sempre vai ser a média geométrica dos seus vizinhos, ou dos termos equidistantes em relação a esse termo. Dando sequência, temos aqui o exemplo 1. Se x mais 3, 2x mais 14 é uma PG, obter o valor do x. Então nós sabemos que o termo do meio é a média geométrica dos seus vizinhos. Então nós sabemos que b ao quadrado é igual a A vezes C. Então tem aqui o A, meu primeiro termo, x mais 3 o segundo, que seria o B, e 2x mais 14 o terceiro termo, que seria o meu C. Nesse caso seria só substituir. O B é x mais 3, então x mais 3 ao quadrado. O A é apenas o x, e o C, 2x mais 14, usando parênteses. Vamos resolver agora. Tem aqui o quadrado da soma de 2 termos. A regrinha diz quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então 2 vezes x vezes 3, 6x, mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado, 9. Que é igual a x vezes 2x, 2x ao quadrado, x vezes menos 14, na verdade é mais, né? Está aqui em cima, mais 14, vai dar 14x. Como é uma equação de segundo grau, vamos procurar igualar a zero. Então, x ao quadrado mais 6x mais 9, menos 2x ao quadrado, menos 14x. Isso é igual a zero. X ao quadrado menos 2x ao quadrado, menos x ao quadrado. 6x menos 14x, menos 8x, mais 9, igual a zero. Como o meu coeficiente A ficou negativo, vou multiplicar a equação inteira por menos 1 e vou deixar ele positivo. Então, troca todos os sinais, vai ficar x ao quadrado mais 8x, menos 9 igual a zero. Aí desenvolve aqui o delta, seria b ao quadrado menos 4ac. Então, o b é 8, 8 ao quadrado 64. 4 vezes a vezes c, 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Menos vezes menos mais. O nosso delta vale 100. Portanto, x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, x é igual a menos b. O b é 8, então vai ficar menos 8. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, a raiz quadrada de 100, que é 10. Dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. X', 10 menos 8, 2 dividido por 2, 1. X duas linhas, menos 8 com menos 10, menos 18, dividido por 2, menos 9. Então, nesse caso, a gente tem dois valores para x. Como ele não especificou se a PG pode ser crescente ou decrescente, eu vou ficar com esses dois valores. O x pode ser 1 e o x pode ser menos 1. Se tivesse especificado alguma coisa, a gente poderia testar os valores e verificar se vai dar crescente ou se vai dar decrescente. Então, dando sequência, nós temos aqui produto dos n primeiros termos de uma PG. Então, numa PG finita, o produto de dois termos equidistantes dos extremos
é igual ao produto dos extremos. Então, seja PG, A1, A2, A3, até chegar no AN, temos. Então, eu peguei aqui um exemplo numérico, para poder facilitar. Uma PG onde o A1 é 2 e a razão é 2. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, assim por diante. Então, o que nós temos nessa propriedade? Se eu pegar o primeiro termo e multiplicar com o último, vai dar 512. Se eu pegar o segundo e multiplicar com o penúltimo, também vai dar 512. Se eu pegar o terceiro com o antepenúltimo, também vai dar 512. E se eu pegar o quarto termo com o 32, também vai dar 512. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Então, se eu quisesse calcular aqui no caso a multiplicação de todos os termos, bastaria fazer 512 elevado à quarta potência, que seria 512 vezes 512 vezes 512 vezes 512. Então, a gente consegue ter uma fórmula para calcular esse produto. Então, para calcular o produto dos n primeiros termos de uma PG, nós podemos fazer igual ao slide anterior, né? Pega o primeiro, multiplica com o último, deu 512. Vamos ver quantos grupinhos nós conseguimos fazer, quantos parzinhos, e simplesmente 512 elevado à quarta potência, porque eu tenho 4 pares. Agora, se eu não consigo desenvolver, eu vou ter essa pequena fórmula aqui, um pouco difícil de decorar, mas o produto de n termos é igual a 1 elevado a n vezes q, que é a razão, elevado a n, que multiplica n menos 1 dividido por 2. E vamos resolver o nosso exemplo então usando a fórmula. Seja PG 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28, 256, determine o produto de todos os seus termos. Então nós queremos aqui o produto de quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós queremos o produto de 8 termos, que é igual a 1, que é 2, elevado a n, que é 8, vezes q, que é a razão. Então, qualquer termo dividido pelo anterior, então 4 dividido por 2, 2, elevado a n, que é 8, vezes 8 menos 1, dividido por 2. Então, o produto dos 8 primeiros termos vai ser igual a 2 oitava, vezes 2 elevado a 8, vezes 8 menos 1, 7, sobre 2. Então, o produto dos 8 primeiros termos vai ser 2 oitava, vezes 2 elevado a 8 vezes 7, 56, dividido por 2, 28. Logo, o produto dos 8 primeiros termos seria multiplicação, no caso, né, de potência com base iguais, repete a base e soma os expoentes. 28 com 8 vai dar 36. Ah, mas se eu usasse a ideia do slide anterior, teria que dar certo? Teria. A gente poderia pensar assim, ó. Nós já vimos no slide anterior que se eu pegar o 2 e multiplicar com 256, vai dar 512. O 4 com 128, 512. O 8 com 64, 512. O 16 com 32, 512. Então nós poderíamos falar que o produto dos 8 primeiros termos é simplesmente 512 elevado à quarta potência, que seria 512 vezes 512 vezes 512 vezes 512. Então essa resposta é a mesma que essa. Dá para provar? Dá. Posso ir lá e fatorar o 512. Se eu fatorar o 512 vai dar 2 à nona, porque 1024 é 2 à décima. E no final nós teríamos 9 vezes 4, potência de potência, 36. E chegaria de fato na mesma resposta. Beleza? Então é uma fórmula um pouco desnecessária. Sabendo o produto do primeiro com o último e sabendo quantos parzinhos eu vou efetuar, está tranquilo. E vamos dar sequência aqui. Vamos ver soma dos termos de uma PG. Então, soma finita na PG não constante, com caso ainda Q diferente de 1. Então, a soma dos n primeiros termos de uma PG não constante, com Q diferente de 1, é dada por. Então, a soma de n termos é igual a 1 que multiplica Q elevado a n menos 1, tudo isso dividido por Q menos 1. Tá? Então, essa é a fórmula da soma dos termos de uma PG finita. Daqui a pouco a gente vai ver que ela também serve para uma PG infinita. A questão é, como surgiu essa fórmula? Vamos ver o porquê dessa fórmula. Então aqui nós vamos demonstrar a fórmula da soma finita de uma PG não constante. Então vamos considerar a soma de n termos.
Então eu tenho Sn é igual a 1 mais A2 mais A3 até chegar no An. E vamos multiplicar ambos os membros por Q. Então vai ficar Q vezes Sn, A1 vezes Q, A2 vezes Q. Vamos multiplicar todos os termos por Q. Só que na hora que eu multiplico o A1 por Q, isso vai me gerar o A2, pela recorrência, né? O A2 é o A1 vezes a razão. Quando eu multiplico o A2 vezes o Q, vai gerar o A3, o A3 vezes Q vai gerar o A4, e assim por diante. Então vai ficar A2, A3, A4, até chegar no An mais 1, já que An vezes Q gera o termo seguinte, no caso An mais 1. Então essa aqui é minha equação número 1, e essa aqui é minha equação número 2. E nós vamos simplesmente subtrair as duas. A gente vai fazer A2 menos A1. Então vai ficar assim. O primeiro membro menos o segundo, Q vezes Sn menos Sn, vai ficar Q vezes Sn menos Sn. Não tem o que ser feito. Já no segundo membro, A2 menos A2, 0. A3 menos A3, 0. A4 menos A4, 0. Vai sobrar Q. Em cima vai sobrar An mais 1. E embaixo vai sobrar o A1. Então a gente vai ter An mais 1 menos A1. No primeiro membro, a gente pode colocar o Sn em evidência. Então nós temos aqui Sn que multiplica Q menos 1. Então QSN dividido por Sn vai dar Q. Sn por Sn vai dar 1. E aqui eu tenho An mais 1 é a mesma coisa que A1 vezes Q elevado a N, menos A1. Agora eu vou ter Sn é igual. Bom, aqui eu posso colocar o A1 em evidência. Então vai ficar A1 que multiplica A1 vezes Q elevado a N por A1, vai dar Q elevado a N. A1 por A1 vai dar 1. E pega esse termo, passa ele dividindo. Então nós chegamos aqui na fórmula da soma finita de uma PG. Tá? Então, quando eu tenho uma quantidade exata de termos, para calcular a soma basta jogar nessa pequena fórmula. E vamos fazer um exemplo. Então o exemplo 3 diz o seguinte: calcular a soma dos 8 primeiros termos da PG 2, 6, 18. Bom, então nessa PG, o que eu posso destacar? Eu posso destacar que o primeiro termo é 2, o segundo termo é 6, e já posso falar que a razão é o quê? É o segundo termo dividido pelo primeiro, ou seja, 6 dividido por 2, a razão vale 3. Queremos calcular a soma dos 8 primeiros termos, então nós queremos calcular o S8. Então eu vou falar que o meu N ele vai ter que valer 8. Como são apenas 8 termos, seria muito cômodo eu construir essa sequência com 8 termos e efetuar a soma manualmente, termo a termo. Agora, se eu lembrar da fórmula, eu vou com ela. Sn é igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Eu quero a soma dos 8 primeiros termos, então no lugar do N eu vou colocar 8. O A1 é 2. A razão é 3. O N é 8, menos 1, dividido por Q, que vale 3, menos 1. Então S8 vai ser igual a 2 que multiplica 3 à oitava, menos 1, dividido por 3 menos 1, 2. Porém a minha expressão está sendo multiplicada por 2 e dividida por 2 ao mesmo tempo. A gente pode simplificar, resultando simplesmente S8 igual a 3 elevado à oitava menos 1. Então essa aqui é a nossa resposta. Não vou desenvolver a potência não, vou deixar desse jeito. A soma dos 8 primeiros termos é 3 elevado à oitava menos 1. E para finalizar essa parte de progressão geométrica, vamos trabalhar aqui com a soma dos termos de uma PG infinita. Então, soma dos infinitos termos de uma PG decrescente, tá? E no caso, com Q diferente de 1. Agora, para ela ser decrescente, depende muito do primeiro termo e da razão, tá? Então, nós vamos considerar o seguinte: a soma dos infinitos termos de uma PG decrescente, ou seja, com a razão entre 0 e 1 é dada por. Então, a soma dos infinitos termos é simplesmente A1 dividido por 1 menos Q. Então, essa é a fórmula para calcular a soma dos infinitos termos de uma PG decrescente. Tá? Agora, como surgiu essa fórmula? Então, aqui nós vamos demonstrar
Como surgiu a fórmula da soma dos infinitos termos de uma PG decrescente? Sabemos calcular a soma dos n primeiros termos de uma PG. Então, nós sabemos que Sn é igual a 1 que multiplica q elevado a n menos 1, dividido por q menos 1. Vamos calcular a soma dos infinitos termos de uma PG decrescente. Logo, n é igual a infinito. Eu vou somar infinitos termos. Então, vai ficar, no lugar do n, eu vou colocar infinito. Porém, o q é um número entre 0 e 1. Como a base é um número entre 0 e 1, quanto maior o expoente, menor o resultado. Então, se esse expoente tende ao infinito, o resultado tende a ser 0. Então, substituindo o q elevado a infinito por 0, já que q é um número entre 0 e 1, é um número menor que 1, e quanto maior o expoente, menor o resultado, então ele tende a ser 0. Então, substituindo aqui o q elevado a infinito por 0, vai sobrar essa expressão. Só que eu posso tirar o 0 e fazer A1 vezes menos 1 menos A1. Aí aqui é só fazer jogo de sinal, tá? Eu mando esse menos para baixo, vai ficar menos Q mais 1. Então vai ficar 1 menos Q. Essa é a forma para calcular a soma dos infinitos termos de uma PG decrescente. E está aqui o nosso primeiro exemplo envolvendo essa parte, tá? Intitulado exemplo 4, dentro de progressão geométrica e suas propriedades. Calcular a soma dos infinitos termos de uma PG. No caso, essa PG é 16, 8, 4 e vai diminuindo. Então, eu tenho que o primeiro termo é 16, o segundo termo é 8, a razão é o segundo termo dividido pelo primeiro, ou seja, 8 por 16, e 8 dividido por 16 vale meio. E nós queremos a soma dos infinitos termos. Então é simplesmente A1 dividido por 1 menos Q. Então a soma dos infinitos termos vai ser o A1, que é 16, dividido por 1 menos a razão, que é meio. Então nós temos a soma dos infinitos termos vai ser igual a 16, dividido por 1 inteiro menos metade, vai sobrar metade. Então, divisão de frações, mantém a primeira, que é o 16, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 2 sobre 1. Então, a soma dos infinitos termos, 16 vezes 2, 32. Então, nessa PG, se eu somar os infinitos termos, a resposta tende a ser 32. Lembrando que essa PG ela nunca vai ser negativa. Ela vai se aproximando cada vez mais do zero. Tá? Porque aqui seria a razão meio. Então, só para a gente lembrar, né? Seria 16 vezes meio. 8 vezes meio, 4 vezes meio, 2 vezes meio, 1 vezes meio, meio, 1/4, 1/8, 1/16 e assim por diante. Ela nunca vai ser 0, mas ela vai sempre tender a 0. E a soma de todos os números resulta em 32. E assim a gente encerra a revisão envolvendo progressão geométrica, propriedades e soma dos termos.